Eu passei os últimos 6 meses usando a inteligência artificial para gravar essa aula e te mostrar como esse recurso pode te ajudar a escrever o seu livro, a sua obra literária, o seu ensaio, o seu romance nos próximos meses. Olá, meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária, mais de 15 anos oriento escritoras e escritores nos seus percursos autorais e hoje a gente vai falar sobre como que a inteligência artificial pode contribuir para a produção literária. Para vocês que estão nos tocadores, olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo, e para vocês que estão no vídeo, me assistindo no YouTube, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre os princípios dessa ferramenta, muita coisa mudou nesses últimos anos, e a inteligência artificial tem cada vez mais parecido uma ferramenta incontornável, indispensável. Então você abre o seu e-mail, o seu processador de texto, e você vê lá, você não quer que eu escreva para você, você não quer que esse recurso seja ativado, ou seja, me parece que da troca de mensagens, né, ocasional, a escrita de e-mails, a elaboração de redações, de trabalhos, a inteligência artificial tem sido insidiosamente presente e em que medida que isso é positivo, em que medida que isso não é nada positivo, isso é uma coisa, vamos dizer, um elemento muito deletério para a produção textual. Então, essa é uma discussão atualizada, uma discussão com conhecimento de causa, assim como muitos de nós. Eu me inscrevi na ferramenta, eu adquiri a ferramenta porque eu precisava comunicar a vocês sobre o que essa ferramenta pode ajudar ou não na elaboração de um romance, de um ensaio, de uma obra de ficção ou de uma obra de não ficção. E bom, é isso, a brincadeira é, precisamos falar do robô na sala de estar. Bom, em primeiro lugar, o que a gente vive hoje? A gente vive uma dupla ameaça e a inteligência artificial, ela participa dessa dupla ameaça. Em primeiro lugar, a gente tem uma ameaça dos entorpecentes digitais. O que são os entorpecentes digitais? As redes sociais. Antigamente, os entorpecentes eram produtos químicos que você comercializava no mercado negro. Aí os entorpecentes circulam, né, de uma forma ilegal de um lugar para o outro. Agora, a gente tem os entorpecentes digitais, que são produzidos, são legais, não apenas são legais, mas são estimulados, são produzidos pelas Big Techs. Elas concentram renda de uma forma que a gente nunca viu na história. Elas trabalham para concentrar renda, elas fazem parte daquilo que está sendo chamado de tecnofeudalismo, ou seja, o Instagram, o Meta, o Google, são feudos e você contrata esses feudos e abre a sua loja nesse feudo. É uma nova forma de capitalismo e a inteligência artificial, o que ela faz é, vamos dizer, impulsionar essa ferramenta. Bom, a gente tem isso nas redes sociais. Se as redes sociais roubam o seu tempo, a inteligência artificial rouba a sua humanidade, ou seja, rouba aquilo que você tem, você consideraria só seu, né? Ou seja, essa ideia de produzir um texto, de criar, de inventar, de pesquisar, né? Atividade intelectual. A inteligência artificial está aí para falar, olha, eu faço por você, eu faço melhor do que você. Agora, grande parte dessa promessa, o que a gente tem visto é uma bolha econômica. A gente vê, já tem pesquisas que mostram que a produtividade das empresas que incorporaram essas ferramentas, gastaram às vezes milhões nessas ferramentas, não tiveram como consequência um acréscimo na produtividade, um acréscimo significativo. E isso é um índice assim, fundamental, pode ter certeza que tem gente que só está olhando para isso. Deixa eu ver, isso aqui é produtivo ou é improdutivo? Se isso aqui me dá o dinheiro de volta, me devolve o dinheiro e me permite impulsionar o meu trabalho ou não? E a gente vai explicar aqui por que muitas vezes a inteligência artificial pode ser um tiro que sai pela culatra, não apenas rouba o nosso tempo, mas também rouba, vamos dizer, a nossa faculdade imaginativa. Dito isso, é importante afirmar que sim, que a inteligência artificial, considerando todos os seus problemas, ela tem as suas funções que são positivas. São funções muito mais acessórias do que a gente costuma imaginar. Eu vou descrever 2 cenários, é importante que a gente se atenha a esses 2 cenários. O primeiro cenário é a inteligência artificial faz o trabalho e eu reviso o trabalho. Eu ajudo a inteligência artificial a fazer o trabalho dela. O segundo cenário é eu sou o protagonista, ou seja, eu faço o trabalho e a
inteligência artificial me ajuda a polir arestas, né? Me ajuda a revisar, a consertar certas coisas, a fazer uma pesquisa adicional. O que a gente tem visto, e não só tem visto, eu tenho provado isso e fiz muitos testes, fiz teste na criação de roteiro de podcast, de elaboração de e-mails. O que eu fiz? Eu joguei material meu, conteúdo meu, que eu tenho muito conteúdo, muito material na inteligência artificial para ela trabalhar por mim. Nenhuma dessas ferramentas funcionou exatamente. Ou seja, o primeiro cenário em que você coloca a IA para fazer o trabalho e você só revisa é um desastre. Talvez mais para frente, talvez daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos, né, com o avanço do nanocomputador, né, desse computador que processa dados não mais de uma forma binária, mas de uma forma muito mais múltipla, muito mais rápida e tal, talvez a IA, vamos dizer, se comporte muito como um ser humano. A princípio, ele é uma fachada. Ele trabalha de maneira estatística. O que é a estatística? Ele vai te dar a resposta mais provável. E aí ele bebe das fontes que estão nas redes sociais, no mundo digital. E tem muita coisa nas redes sociais. É uma massa, é um volume absurdo de informação. Tem informações aos quais ele não consegue entrar. Então, já fiz testes, né, variados, e você vê que ele não consegue entrar em certos arquivos, sabe? Ele tem alguma dificuldade, né, com certos produtos digitais da cultura, então ele não vai para todos os lugares, mas esse modo estatístico dele de pensar, vamos dizer, é o modo mais provável, é o modo mais banal, é o modo mais comum, é o modo mais ordinário. E a literatura, ela é feita do singular, do pessoal, do testemunho, do particular, daquela maneira de escrever um fim de tarde que só determinada autora saberia fazer, com estilo de determinada autora. Você vê completamente diferente do modo de funcionamento da IA. O que eu tenho visto se você acha que a IA está fazendo um ótimo trabalho de escrita, eu acho que você precisa estudar a escrita, sabe? Você precisa fazer um curso de escrita, porque não é o caso. Se você, por exemplo, coloca um texto do Machado de Assis, do Lima Barreto, na IA para ela fazer as suas deliberações, você vê que o que a IA faz é corrigir no mau sentido, ou seja, nivelar o texto criar uma padronização e roubar do texto a sua alma, a sua singularidade, a sua particularidade. Quando você coloca um texto do Machado, que é um texto impecável, da IA, aí você vê que esse trabalho é um trabalho limitado, ou seja, que a IA, vamos dizer, que é uma espécie de aluno mediano, mas é um aluno mediano que tem um banco de dados enorme, né? E que sim, funciona com base na estatística e que tem uma capacidade de processamento violenta. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, se você coloca a IA para fazer o trabalho principal, isso rouba a tua autoria. Eu acho que a IA é muito boa para fazer coisas que você não quer fazer. É desinteressante, um e-mail protocolar, coisas protocolares, né? O agente da IA que faz uma reserva, que verifica restaurantes numa cidade, que verifica quais bairros são mais interessantes de você se hospedar quando você vai viajar para determinado lugar. Isso é muito bacana, isso é ótimo, isso nos ajuda muito, embora tenha falhas. E tem falhas porque a IA ela não consegue entender hierarquia de importância de site. Muitas vezes ela vê o site, puxa a informação desse site, aí você pede a fonte para ela. De onde você tirou isso? É uma fonte desimportante, muitas vezes infidedigna. Nós, como seres humanos, a gente entra num site e fala, não, isso aqui eu não curti muito a cara dos caras, o texto tá mal escrito, né? Vou para outro lugar. E você vai pesquisando, você tem um teu juízo. A IA, ela não tem isso, porque ela não é humana, ela é uma máquina, é um instrumento. Eu acho que é isso, assim, quando a IA, ela vai te ajudar a escrever textos que são textos importantes, vai te ajudar a preencher formulários, e mesmo assim é preciso supervisionar esse trabalho. Eu acho que o que a IA tem feito, basicamente, é impulsionar um movimento que já existia, que é um movimento de inflação de conteúdo. O que a gente vê nos últimos anos? Quanto cada vez mais as redes sociais estão mais impregnadas de conteúdo, inclusive conteúdos produzidos por IA, vídeos, imagens absurdas. E hoje em dia a gente tem, vamos dizer, uma proporção de 50-50. Parece que o volume de conteúdo sendo jogado nas redes dobrou, e metade disso já é IA, já está passando, ou seja, já tem mais coisa IA do que coisa humana por aí. E isso produz o quê? Isso produz uma depreciação no valor. Então, quanto mais você tem de conteúdo, menos esse conteúdo vale. Isso é um toque, é um lembrete importante para nós, escritoras e escritores, que se a gente perde tempo fazendo
pequenos textos, né? Posts, testículos, mini vídeos, reels, e não sei o que, você vai perder tua vida, porque isso aí é moeda que perde valor, ganha valor. Mas o que a gente tem visto é que a inteligência artificial tem dominado esse universo de produção de conteúdo, porque ela produz conteúdo em segundos, ela produz esse conteúdo. E esse conteúdo, por consequência, que vale cada vez menos. O que tem valido mais hoje em dia? A experiência. E experiência decantada. O que a gente vê é que muita gente pode abrir um canal de escrita, escrever um livro e abrir um canal de escrita. Às vezes nem escreveu, às vezes é um editor e fala, não, como escrever? O cara nunca escreveu, ele sabe revisar muito bem, ele, sabe, acompanha um trabalho, às vezes ele é um ótimo editor, mas editores e escritores não são a mesma coisa, é evidente que não. E eu sei porque eu sou escritor, e você provavelmente é também. Bom, para chegar nesse aspecto que é, a IA, ela potencializa aquilo que já vem acontecendo, que é uma depreciação do valor do conteúdo e uma valorização da literatura, porque literatura não é conteúdo. Literatura é forma, é modo de expressão, é experiência decantada, é uma própria experiência na forma de texto. Então, quando eu leio um livro, aquilo mexe comigo, né? Eu leio Jane Austen, ela escreveu aquilo há 200 anos, aquilo mexe comigo, né? Eu penso na minha vida, eu penso na minha família, eu penso, sabe? Mexe comigo. E isso a IA não faz. Isso a IA não faz. O que a gente tem visto, recentemente alguém pode dizer, Tiago, eu vi numa matéria que as pessoas muitas vezes não conseguem diferenciar imediatamente um conteúdo feito pelo autor do que um conteúdo feito pela IA alimentado pelo conteúdo do autor. O que eu tenho a dizer com relação a isso é o seguinte, muitas vezes a primeira impressão é de indiferenciação mesmo, você não consegue saber de cara. Mas a gente tem um cenário de pessoas que são maus leitores, más leitoras, maus leitores. Ou seja, não levaria muito a sério esse tipo de pesquisa. Em segundo, a gente tem aquela ideia do Ricardo Piglia, né? Toda história conta duas. Uma história manifesta e uma história latente. Quando eu escrevi Dionísio em Berlim, é um dos romances que eu publiquei, você tem uma história subjacente que tem a ver com as figuras da divindade grega, da mitologia grega, que são figuras da alteridade, ou seja, a representação do outro dentro da mitologia. Então eu me recorri a essas figuras, né, que são essas figuras do outro, Górgona, Afrodite e Dionísio. São essas três figuras, a partir da leitura de um texto de estudiosos sobre mitologia grega, um texto muito influente, né, com a morte nos olhos, de uns caras muito feras, né? Ou seja, eu fiz uma pesquisa, né? Isso aí, ela não tem como, é uma conversa entre almas, entende? É uma conversa entre almas. E, ao fim e ao cabo, qual que é a questão? Eu não quero deixar que a IA escreva um livro para mim. E se eu quero que a IA escreva para mim, a gente não está falando a mesma língua. A gente não somos escritores, um escritor falando com outro escritor. Porque se você quer que uma máquina escreva para você, é porque você não acha graça na escrita, né? Porque você quer fazer alguma coisa que seja, vamos dizer, bem comportada. Você quer um livro com teu nome na capa e só. Mas a própria escrita é uma experiência por si só. E é importante valorizar isso. E eu acho que essa é uma outra diferenciação que vai sendo feita. A literatura vai se tornando algo, um lugar, e isso é bom para aqueles que querem de fato escrever. Eu comecei falando sobre dois cenários, né? Aquele no qual o escritor é coadjuvante e a IA é protagonista. E existe um outro cenário que é o escritor é o protagonista e a IA é coadjuvante. Esse é um cenário muito positivo, muito interessante de colaboração. Ou seja, onde a inteligência artificial é instrumento e só. O que eu chamo de instrumento? Então, por exemplo, eu já recorri a IA para fazer revisão ortográfica e gramatical. Falo, olha, o prompt é esse. Eu quero que você se atenha à revisão ortográfica e gramatical. Eu quero que você só faça sugestões e você descreva essas sugestões, as transformações que você fez, tá? E me mostre onde que você mudou nesse texto. Isso é legal. Isso é legal. E mesmo assim, você vai ver que o IA vai tentar nivelar o texto, vai tentar dar uma neutralizada no texto e vai falar, será que isso aqui está correto ou não? Em geral, eu sugiro a autora a desconfiar da ferramenta. A ferramenta erra. A ferramenta erra. Em 6 meses eu vi a ferramenta errar várias vezes. Então, assim, para correções ortográficas e gramaticais, a IA pode nos ajudar. E é bom que assim seja, né? Mas você vê, ela colabora. Eu já coloquei ela para analisar um texto. Analisa esse texto. É péssimo, é péssimo, é péssimo. E é um perigo que as pessoas acham que aquela análise é verídica. É um perigo mesmo, porque muitas vezes a pessoa não tem uma experiência na escrita, então ela vai bater, não, porque é plausível, o que a IA fala é plausível, faz sentido muitas vezes, né? Porque ele tem autoridade, né? Ele parece que tem autoridade para falar, ele fala muito bem aí, quando quer, às vezes não, mas, assim, é uma simulação, entendeu? Ele simula a resposta que você quer ouvir. Então, assim, como ferramenta analítica, a IA é muito pobre.
muito pobre mesmo. E aí eu fico muito feliz com isso, porque a gente continua sendo necessário, né? Uma oficina onde as pessoas trocam, escrevem, como a preparação do romance, como o clube do ensaio, como a mentoria, você tem esse espaço de oficina, de troca o tempo todo, onde você tem leitores humanos fazendo uma análise, uma leitura, uma devolutiva daquilo que você escreve. E isso continua necessário e incontornável. Eu não sei se em 2030 vai ser assim. 2026 é assim, tá? E uma segunda colaboração muito interessante que a IA pode nos fazer, ela diz respeito à pesquisa. Então, nesse sentido, a IA pode ajudar muito o autor de não ficção. Fala desse autor, né? Contextualiza esse autor, contextualiza esse livro. Que outras obras podem conversar com esse livro aqui? Qual que é a objeção a determinado argumento? Né? O que o autor quis dizer nessa passagem de dialética do esclarecimento? É um pouco confuso. Você pode me iluminar? Pode mencionar, vamos dizer, quais os conceitos que estão subjacentes a essa afirmação? É interessante porque, mesmo errando, nesse caso, a IA é o interlocutor, ele te ajuda a pensar, né? Então, para um texto difícil, com um texto filosófico complicado, para uma pesquisa de análise acadêmica e tal, a IA te ajuda a pensar. Mas o teu trabalho precisa ser anterior. Você tem que fazer todo esse trabalho anterior, ser dono daquilo que é teu, do teu projeto, que seja teu mesmo. E aí, algumas dúvidas, você vai lançar as perguntinhas para a inteligência artificial. Assim funciona legal. Funciona muito bem. E dá ideias, inclusive. Fala, nossa, que interessante, eu conheci esse autor, não conheci essa obra. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa específica sobre a renda de bilro. A renda de bilro é um tipo de bordado que tem uma expressão no Ceará muito forte, ou seja, são artistas, as artesãs, artistas, comunidades de mulheres que fazem esse trabalho. Em Santa Catarina também tem a renda de bilro muito forte. Em vários países da Europa também tem a renda de bilro. Você vê, é uma produção artística. E o que eu pedi? Repertório de referências, de artistas e tal. E você vê que, assim, embora a IA seja muito competente, tenha todo esse banco, muitas vezes você tem que puxar, ela não te dá a informação de cara, você vai ter que insistir, né? E muitas vezes você vai ter que falar, olha, com base no que você disse isso aqui? É muito importante que você faça o fact-checking do IA. Muito importante. Muito, mas muito importante. Porque senão você vai correr um risco enorme de publicar uma inverdade, uma falsidade, e você vai perder credibilidade se você fizer isso. Entendeu? Porque o nosso nome é o que a gente tem nesse mundo. Se a gente perde a credibilidade, o que a gente tem? Entendeu? É muito mais difícil reconstruir uma credibilidade do que construir, sabe? Então, cuidado. Tá? IA não pode ser protagonista da sua história. Eu acho que essa é a nossa lição. Existe uma pesquisa que foi feita com estudantes de universidade e os caras puseram lá a ressonância magnética, acompanharam a produção com um grupo, eles falaram, olha, faz essa lição de casa aqui por conta própria, com o outro faz pesquisa no Google, você pode fazer pesquisa no Google, e o outro faz com a ajuda do IA. O que eles viram é que pouca coisa foi transformada no cérebro das pessoas, dos alunos que escreveram com IA. E quando você perguntava para as pessoas sobre aquele conteúdo da matéria, da prova, do exame, elas não se lembravam daquilo que elas tinham feito. Claro que elas não fizeram. Elas não fizeram. Aquilo não virou experiência. O que é experiência? É quando algo entra dentro de você e te transforma. Isso é experiência, né? Experiência não é conteúdo, não é informação, experiência é transmissão, é sabedoria, é incorporação, né? Agora, esse grupo que mais se transformou é aquele que produziu um material por conta própria, né? Eu acho que aí a gente vai no cerne da questão. A ideia de autora, de autor, é uma ideia de se apropriar. Para se apropriar das coisas do mundo, a gente precisa escrever essas coisas do mundo, né? A escrita também, ela tem essa função que é tátil. É uma função tátil de visão, de paladar, de olfato, de produção de uma ideia, de uma síntese, de uma coerência de um mundo que muitas vezes não tem sentido, não parece ter sentido. Então você escreve para encontrar esse sentido ou para se conciliar com a sua ausência de sentido. Pessoal, há muito mais coisa a dizer sobre isso, mas eu acho que essas são as considerações iniciais que eu queria deixar. Não deixa de seguir o canal Escrita Criativa, clicando aqui embaixo. Aliás, se você não fez isso até agora, você está perdendo muita coisa, você está perdendo a possibilidade de escrever teu livro nos próximos meses. Então se inscreva no canal, faça parte da comunidade Escrita Criativa, a maior comunidade de escritores e escritoras do Brasil, e a gente segue essa conversa de uma forma mais íntima por lá. Um grande abraço e até mais.